Oi, pessoal, tudo bem? Então, na semana passada eu fiz uma explicação para vocês sobre polissemia e sobre ambiguidade, mas no livro de vocês, e eu havia falado isso também, tem essa explicação. Então, aqui pelo livro, eu vou falar hoje rapidamente sobre isso, para eu explicar mais os exercícios, tá? Aqui no livro está falando que a polissemia é uma propriedade de atribuir vários sentidos a uma palavra em múltiplos contextos. Pela tirinha ali, a gente vê o que você está fazendo. E o garoto está fazendo um desenho ali com o dedo na caverna. Já não falei para parar com essa besteira de pintar as paredes? O que fará a nossa tribo ser reconhecida depois de muitas luas? Serão seus guerreiros e não seus pintores. Pegue sua lança. E aí, milhões de luas depois, o que esse textinho está querendo dizer? A necessidade do homem de se comunicar vem desde a Era das Cavernas, certo? E os primitivos usavam a pintura, o desenho nas paredes como uma forma de se expressarem. Ao longo dos tempos, a língua foi evoluindo com o homem, dos rabiscos na parede, veio a criação das palavras, dos fonemas. O homem precisa de comunicação para se posicionar como um ser ativo. Para tudo, busca na língua um mecanismo para designar seres e objetos. Além dessa nomeação, busca-se também a significação, atribuindo mais o sentido à mesma palavra, conforme sua necessidade, ou seja, polissemia. Oi, pessoal, tudo bem? Então, aqui a gente vai ver só fazer uma revisão rápida do que eu já tinha explicado para vocês semana passada. Na apostila de vocês, página 80 e 81, tem a explicação de polissemia e de ambiguidade. Na polissemia, nós começamos aí com uma imagem de rede e fazendo na página seguinte, rede aí na página 80 é a rede tecido, que a gente usa geralmente para deitar, sentar, né? E na página seguinte, que é a página 81, a palavra rede, que tem o sentido de rede de computadores, vários computadores interligados, né? A mesma coisa acontece com a palavra brigadeiro. Brigadeiro docinho e brigadeiro, que é uma patente de oficial, certo? Brigadeiro, coronel, tenente, existe o brigadeiro também, que é uma patente oficial. Portanto, aqui nós vemos palavras idênticas ao escrever e ao falar, com sentidos completamente diferentes. Mais abaixo, nós vamos ver o sentido de ambiguidade, que é a construção linguística que apresenta mais de um significado, gerando dúvida no leitor. Ou seja, a gente vai ver as frases em que ela, por algum motivo, foi colocada ou retirada dela palavras que dão duplo sentido, né? Que surge a ambiguidade. E a gente viu que a ambiguidade é uma forma de escrita e de fala que não é totalmente correta. Por que a gente não diz isso? Porque ela não é aceita na maioria dos concursos. Você tem que escrever de uma forma clara que não dê duplo sentido. Os exemplos que estão aí, achamos um short de homem muito bonito. Quem achou? Eu, quem ou o que é bonito? Desculpem, o homem ou o short? Ó. Achamos um short de homem muito bonito. O homem que era muito bonito era o short. O porta-voz do vereador comunicou o seu afastamento. Quem que se afastou, o porta-voz ou o vereador? E no mesmo dia, Paulo foi nomeado diretor da empresa e João recebeu o aumento salarial, porque ele teve um bom desempenho. Quem teve o bom desempenho, o Paulo ou o João? Então, essa ambiguidade são erros na hora de escrever ou de falar,
porque se você tem a dúvida e que se causou essa dúvida, houve ambiguidade e o texto não está totalmente correto. Na página 82 começam as atividades. E aí eu vou dar um tempo para vocês fazerem, mas eu quero explicar todas, tá? Para vocês responderem na própria apostila e depois eu vou pedir sorteando aqui quem vai me responder as questões. No primeiro tem essa propaganda do Hortifruti falando sobre o Hortifruti, apresenta aqui o IBIL. Ele fez uma promessa, quem não vier para o Hortifruti vai pagar caro. A expressão pagar caro, nesse contexto, ela pode se referir ao valor do produto ou ao sofrimento que a pessoa terá se não for hortifruti, certo? Pagar caro no sentido, vai a outro lugar e vai pagar caro. E vai pagar caro porque vai ficar triste, né? Por não ter conseguido ido ao hortifruti e comprado o melhor produto. Segunda propaganda, preste atenção na empresa. Insetizan é uma marca de empresa contra insetos, que geralmente faz a detetização de insetos para matar, né, dentro das casas. Então, olha só como ela se expressa com a palavra baratas. Ela coloca a palavra baratas com dois sentidos. Então, ó, é claro que existem empresas mais baratas, ou seja, empresas mais baratas quer dizer o quê? Que não são tão caras. Mas é isso que você quer? Mais baratas? O que ela quis dizer com essa mais baratas aqui? Então, aqui a gente vê que tem ambiguidade, porque tem duplo sentido, mas, ao mesmo tempo, a gente percebe que essas palavras aqui, ó, são palavras o quê? Polissêmicas, porque elas têm o mesmo som, porém sentidos diferentes na frase. Então, olha o que está perguntando. 14. Considerando que foi estudado, revele os sentidos que as frases podem apresentar e, em seguida, explique por que elas ocorrem. Então, essas três frases aqui, eu estou dizendo que você tem que dizer, estou pedindo que você tem que explicar aqui qual o sentido que elas têm, tá? E por que ocorre esse sentido. Na página seguinte, 83, é continuação e depois tem uma imagem do dicionário Aurélio e está escrito Aurélio, bom para burro. Esse bom para burro ele pode ter duplo sentido ou ele é uma palavra polissêmica. No caso, as duas. Por quê? É uma palavra polissêmica porque burro quer dizer ele é escrita da mesma forma, tem o mesmo som, com dois sentidos. E, ao mesmo tempo, está com dupla interpretação. Quais seriam as interpretações? É o que está pedindo na A e na B. Ó. Qual? Ó, nessa propaganda do dicionário Aurélio, a expressão bom para burro é polissêmica e remete a uma representação de dicionário. Qual é essa representação do dicionário? Ela é adequada? Justifique. Letra B. Explique como o uso da expressão bom para burro produz humor nessa propaganda. Aqui já está pedindo, esse humor já está inserido aqui o sentido de ambiguidade. Por isso que está com humor. Qual o sentido de bom para burro aqui? Para o outro sentido que não é o que você colocou aqui em cima. Porque aqui em cima você vai dar o sentido de bom para burro relacionado ao dicionário. Número 16. De acordo com o que foi analisado sobre polissemia, leia as frases e em seguida produza as orações com as palavras destacadas, atribuindo outro sentido a elas. Então, todas as palavras em negrito, elas são polissêmicas, ou seja, dependendo de como você as escreve na frase, elas têm um outro sentido. É o que está pedindo. Aqui no livro está com um exemplo, banco, lugar de fazer pagamento. Preciso chamar o técnico para trocar a peça da minha máquina. E aí eu quero que você escreva outra frase com outro sentido de banco, outra frase com outro sentido de peça, outra frase com outro sentido de frango
e outra com outro sentido de vela. Por isso tem 4 linhas, uma frase para cada linha. Quando você lê número 17, a tirinha, examinar a tirinha e responder. Letra A. O sentido do texto se faz com base na polissemia. Eu já estou afirmando de uma palavra. Identifique essa palavra e explique por que a indicou. Então, eu estou querendo dizer que aqui, dentro dessa tirinha, tem uma palavra que ela é polissêmica, ou seja, ela tem mais de um sentido dependendo de como ela é usada. Você vai escrever que palavra é essa e por que você está indicando ela que ela é polissêmica. Ela é polissêmica porque cada hora, no primeiro momento, ela está dizendo uma coisa, no outro outra. Qual é o sentido que ela tem dentro da tirinha? Letra B. A tirinha visa produzir não só efeito humorístico, mas também efeito crítico. Crítico é porque está falando mal, está criticando algum assunto aí. Você concorda com essa afirmação? Justifique a sua resposta, sim ou não, e justificar tanto para o sim quanto para o não. Número 18, você vai reescrever as frases de forma a eliminar a ambiguidade. Então, são 3 frases que eu já estou afirmando que elas são ambíguas, ou seja, elas têm pelo menos 2 sentidos. Você vai ter que não é explicar qual é os 2 sentidos, vai reescrever de forma que elas não tenham mais ambiguidade. A primeira coisa que eu tenho que fazer é descobrir o que gerou a ambiguidade, tá? Para poder colocar isso que gerou a ambiguidade dentro de uma ordem que não volte mais a ter. Lembra que algumas frases é mais fácil você trocar colocando o sujeito paciente. Então, quem está praticando a ação, de repente ele vai receber a ação. Às vezes você vai precisar colocar uma vírgula ou tirar, ou vai colocar um pronome diferente. Tem que prestar bastante atenção. Número 19, você vai ler esse trecho que tem aí a seguir. E o que está pedindo para você fazer está na página seguinte, que é o quê? Em 2 momentos desse excerto, o candidato cometeu ambiguidade. Analise o texto cuidadosamente, identifique e explique as ocorrências. Eu acho que esse espaço que tem aí é pouco, não tenho certeza. Porque são 2 pedacinhos que têm ambiguidade. Então, você pode até colocar os 2, um em cada linha. Porém, vai precisar explicar por que ocorreu ambiguidade na primeira e na segunda. Agora sim, você vai colocar o pedacinho que dá duplo sentido, que ocorre a ambiguidade, e explicar. Aqui a frase tem duplo sentido que são. Dá para entender isso? Dá para entender aquilo, tá? Então, além de colocar a frase, precisa explicar. Eu vou dar o tempinho e assim que terminar o tempo, a gente começa a correção.